Fala galera, nós estamos originando comédia, estamos fazendo uma série de conteúdos formativos, o nosso curso Humor Livre, e a primeira aula é comigo, como falar bem. Vem com o pai, que o pai ensina a falar direitinho. E aí, Patrick, eu já começo lançando para você a pergunta de $1 milhão. Como falar bem, Patrick? Como? Fala comigo. Te ligar, Fala comigo. Se você fala comigo, você aprende a falar bem. Então, cara, fala bem. Então, eu vou falar primeiro da minha experiência, depois eu vou. Você tem uma experiência? Eu tenho uma experiência. Eu tenho uma experiência muito boa. Para você que quer falar bem, eu vou te ensinar a melhorar a como você falar bem. Vamos lá. Então, eu comecei a falar bem na escola. Apresentando trabalho de escola, sendo uma pessoa simpática. Então, eu não era burro, assim, que o pessoal chama de burro. Eu não sabia falar de burro, mas eu era uma pessoa extremamente inteligente, mas eu era preguiçoso. Como eu era preguiçoso, aí, cara, eu peguei a manha que o pessoal tinha vergonha na hora de apresentar trabalho. Então, eu passei a ser o cara que apresentava os trabalhos na escola. Então, dali eu comecei a entender que, tipo, se eu falasse bem, como você fala bem, você ganha dinheiro, cara. Você fica rico. E aí eu comecei. E além disso também, cara, igreja, né? Eu comecei a treinar muito da igreja. Eu fui evangélico, né? Foi a lei de Jesus ali da parada todinha. Então, assim, na igreja eu comecei a trabalhar bastante, a minha fala. Li a Bíblia 2 vezes. Leiam a Bíblia, lê quem quiser. Você vai sabe para falar. Leia a Bíblia também. E eu dava aula na escola pública dominical, tinha a escola pública dominical, que era os domingos, não é? E aí eu comecei a treinar bastante a fala. Então, assim, a minha fala era regida por uma sequência de coisas, assim, e aí da fofoca, né? A fofoca ajudou a te desenvolver. Cara, assim, você que quer falar bem, cara, você tem que pegar o meu segundo curso, que é o curso Saiba Fazer uma Boa Fofoca. Vou produzir uma boa fofoca. Tem que saber a hora certa de falar, dia e tal. Então, assim, basicamente é isso. Então, assim, essa minha experiência da escola, da igreja, foi me trazendo, assim, um conceito de como é Só pra gente entender aqui, você falou aqui pra gente, então, que você tem 3 pilares da sua vida aí que te alicerçou para ser um bom comunicador. Que aí foi o que? Escola, sim, que você teve que falar em público ali. Então, mas assim, na escola, você se destacava, porque como é que você organizava essa coisa na escola? Cara, então, eu organizava da seguinte forma, né? Eu acho que também a coisa do falar bem é você também sentir vontade também de querer falar e saber por que você quer falar. Então, assim, eu fui aprendendo a ser comunicativo, mas assim, eu tinha um interesse. Então, assim, quando você também quer falar bem, você tem que entender assim, qual é o seu interesse, por que você está ali naquele momento. Então, assim, na época da escola, eu não gostava de fazer trabalho, cara. Eu não gostava, eu odiava fazer trabalho, assim. Meio que você era um aluno inteligente. Cara, eu era inteligente, cara. Mas eu lembrei que eu era inteligente agora. Antes eu achava que eu... Mas eu só sou muito preguiçoso. Então, assim, eu tinha interesse. Então, a partir do meu querer, de querer passar de ano, de querer fazer... Você está falando que a primeira premissa é o desejo. Desejo. O que você vai comunicar. Se você está devidamente interessado, porque talvez esse interesse seja transmitido para o interlocutor. Sim. Porque assim, imagina, você está falando em público com alguém. E você não está desejoso, você não está... Óbvio que, pô, se você é milionário, se você é bilionário, filho de rico, você pode ser introvertido. Agora, cara, pra quem, tipo, porra, sei lá, o pessoal quer ser vendedor, cara. Eu fui vendedor durante o tempo, né? Foi vendedor de quê? Cara, eu vendi curso de escola de música. Uma escola de música chamada... Eu não vou dar o nome porque eu sou muito bola com eles, eu achei. Polêmica. Cara, então assim, todo mundo, tipo... É isso, faz parte. A comunicação, ela faz parte mesmo, assim, do nosso dia a dia. Então, assim, pra vender um curso, você precisa, assim. Então, tipo, cara, você precisa, de fato, entender a importância. Eu posso falar assim, particularmente, porque, né, eu conheço esse garoto há muito tempo, eu vi a trajetória desse garoto. E quando você trabalhou nessa empresa, você tinha realmente, você desenvolveu uma comunicação
que era chata. Não chata, mas era do convencimento, né? Que era vender para a pessoa um sonho. Eu lembro que quando muita gente fica tocada, envolvida, porque vendeu um sonho para uma pessoa. Como é que você exercia isso? Eu ia falar disso, assim, a tua trajetória, você tem vários mecanismos de comunicação que você foi testando ao longo do tempo, né? Então, beleza, o colégio, todos nós temos essa vivência, mas você foi meio protagonista nesse lugar. Depois você tem a coisa da igreja, depois você tem a coisa da venda, antes de virar ator, de virar comediante. Como é que isso te influenciou? Né? Você está falando, para ser vendedor, você precisa convencer. Como é que é esse poder de convencimento? Então, eu vou falar de uma parte bastante importante, assim, que é a comédia. Exatamente. A comédia, por que comédia? Porque, a comédia pra mim foi muito importante, assim, vamos lá, vamos dizer que falar bem, você ter ali uma relação com as pessoas é muito interessante, mas eu acredito que quando você sabe como funciona o mecanismo da comédia, a comédia é uma ciência, é uma matemática, que quando eu aprendi que com a comédia eu conseguiria ter um poder de convencimento e ainda conseguir sair exitoso, sair com êxito daquilo que eu estou desejando. Então, quando assim, o que eu passo para todo mundo, assim, sobre a comédia ela tem uma importância muito incrível, assim, na minha vida e eu acho na história, né? A comédia ela ajuda a contar as histórias da palhaçaria ao stand-up, ao palhaço que tem a menor máscara do mundo, a comédia dell'arte. Então, como comunicação, a comédia ela é importantíssima. Eu como comediante, como ator, como roteirista, eu entendo assim, a importância da comédia em todo o ambiente assim, artístico. E se fala muito pouco de comédia, se debate muito. Não, a comédia ela assim, tem uma coisa discriminada, assim. Assim, a comédia é menor do que o drama. Assim, os grandes prêmios sempre vão para os atores dramáticos, não para os comediantes, né? Porque o conceito, de fato, assim, do teatro, né, das duas máscaras, né, do Apolíneo e do Dionisíaco. Então, Apolo, ele é a representação da perfeição. E Dionísio, do proibido, né? Aquilo que não é legal no ser humano, o desejo da embriaguez. E esse é um conceito de comédia mesmo, né, cara? Do humor. Então, a comédia, ela tem divisões, né, da palhaçaria, que tem ali a graça, do humorista, que segundo eles é a parada mais cerebral, mais inteligente, né? E a comédia é a sujeira, né? Então, assim, como um cara de favela, eu aprendi que das coisas que eu via que era ruim, as coisas que eu via das coisas, né, ali da periferia, né, do que a galera não acredita, né, das minorias. Então, a comédia ela tem uma importância muito grande para a história e para a minha vida. Então, acredito que quem vê um filme de comédia e consegue entender uma piada, um tempo de piada, e a piada é uma coisa muito específica, porque depende do momento, do local, da pessoa, onde, como, tempo. Então, uma piada público que está ali. Claro, uma piada racista hoje é uma piada talvez não racista amanhã, ou a gente entende diferente. Então, a comédia é uma ciência que ela precisa de fato ser pensada, ser elaborada. Hoje em dia a gente vê uma cena de comédia stand-up que causa até um problema, né? Porque a gente acabou importando, né, muita coisa dos Estados Unidos que tem um outro lugar da relação dos brancos com os negros, dos pobres com os ricos. Então, a comédia é uma coisa que ela tem um perigo, né? Ela tem um perigo e é esse perigo que eu gosto. Eu quero saber de uma coisa, que é essa relação com o público, né? Porque a comédia, e principalmente essa comédia que você lida diretamente com o público como stand-up, como é que você pensa esse lugar do enfrentamento com o público? Como é que é essa relação? Como é que lidar com o público? Né? Como preparar? Porque eu acho que sempre a comédia, o stand-up tem que levar em consideração aquele público que está ali. Né? O público ele é sempre um grande desafio. E como é que é para você lidar com esse público? Em cima dessa pergunta também do Marcelo, assim, qual o tamanho da proporção, da preocupação com o público e do que você tem para emitir, né? Tem a sua verdade, tem o seu desejo e tem o público. Até que ponto você se adapta a esse público ou até que ponto você vai no teu, sacou? Então, conceitualmente, eu gosto de pensar na comédia como um jogo. Eu vejo como um jogo, eu vejo como um game, eu vejo o teatro como um jogo, como um game. Eu penso de duas formas.
Existe a brincadeira, que eu acho que é como a gente deve levar a vida. E tem a comédia. A comédia eu levo a sério. Eu estudo comédia, eu sei quem são os comediantes. E eu acredito que é importante as pessoas saberem o que é comédia. Então a gente tinha acesso a um tipo de comédia. Esse tipo de comédia foi banido. Então vamos dizer que a gente tinha as comédias de bordão. Então você tinha ali o bordão, sexualizando, racista, homofóbico. Não só isso, mas óbvio, o bordão acabou morrendo junto com isso, que é um tipo de comédia. Você está falando, por exemplo, de programas como Trapalhões, Zorra Total, né? Eu trabalhei no Zorra. Você trabalhou no Zorra. Eu trabalhei. Mas você já trabalhou na transição. Eu trabalhei na transição. Já não era total. Mas já também era uma zorrazinha. Mas, cara, é muito doido, né? Porque são vários processos, como falando da comédia. Você tinha o Zorra Total, você tinha o Zorra, e aí eu entrei. Então, era uma migração de uma parada até então identitária, como uma galera falava, de inclusivo e tal. Mas é muito doido, porque assim, logo depois o Zorra acabou. Porque aquele tipo de comédia já não servia mais. Que graça. Como é que é? Muito efêmero. Não tem jeito. Então assim, ele vai da mudança do que chega uma hora que não dá mais, assim. Então, e não dá mais porque, de fato, quem está fazendo, quem criou, quem pensou, não foram as pessoas que eram o objeto de crítica, o objeto de piada. Então, quando a gente entra quase que para tapar um buraco ali, no sentido de, cara, não temos pessoas pretas, e eu entrei. Então, a comédia de bordão foi morrendo, o personagem ainda tá numa... E o stand-up, ele ganhou uma força muito grande. E, assim, eu penso que, assim, que o stand-up, ele é um jogo da comédia talvez mais perigoso. Porque existe uma confusão entre o que é personagem e o que é pessoa. Então a pessoa ela vai se misturando. Então o que é opinião e o que é piada? Até onde vai? E eu penso que assim, de fato, eu penso que... Tu lembra que essa coisa do público, né? Então, eu penso que assim, se você consegue ver a comédia como um jogo, você tem que pensar quais são as regras daquele jogo. Quem vai jogar aquele jogo? Quem é que está lá? Então você está falando que comédia não é uma zoeira. Não é brincadeira. A diferença de brincadeira e jogo. Então a criança ela tem um jogo e ela tem a hora da brincadeira e a hora do lazer. Você vai se divertir com a família. Então eu acredito que tem muitas pessoas que brincam e que acabam se colocando no lugar do comediante, entrando para a comédia, vamos dizer assim, para também não... E que assim, eu acho que tem que estudar, tem que saber. E assim, a comédia ela tem uma função muito importante na comunicação. Muito importante. Muita gente tem medo da comédia. Muita gente tem medo de ser objeto de comédia. Então, cara, eu falo muito sério. Eu não posso comer sério. Eu falo muito sério. Comédia, isso não é porque é isso, né? Porque vamos falar, a comédia tem essa coisa matemática, né? Do pensamento. Uma piada dá certo, né? Ela precisa ser pensada para não. E como eu escrevi o Zorra, eu já tinha um estudo de comédia eu estudei com o Cico Caseira, que é um professor do tablado, um cara que faleceu há 2 anos, eu estudei com ele a vida toda. Então, assim, a mesma escola que o tablado fez de comédia, de improviso eu estudei no tablado também, mas não com os comediantes. Fiquei um tempo com o Caruso, mas não foi com os comediantes. Então, assim, eu aprendi a escrever esquete, quando eu entrei pelo Zorra, escrevi 2 anos e meio de Zorra, e aí eu fui aprendendo que tinha a outra coisa, que é a escrita. Então, assim, para você que está pensando em melhorar a sua fala em público, está querendo falar em público, cara, escreve. É importante. É importante. É fundamental para organizar o quê? Para ter o quê? Porque, assim, eu tô tentando passar uma ideia, assim, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, que é a seguinte. Explique melhor, então. Explique melhor. Eu tenho 7. Vou dissertar aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro você quer falar em público. É que assim, a minha cabeça, eu penso com a cabeça de esquete. Esquete. Como é que é uma esquete? Primeiro você apresenta ali, né, o esquete, que é ali a premissa, você tem ali o desenvolvimento, e aí o punch, que é a finalização, enfim. É isso. Eu começo a minha fala, eu desenvolvo ela, e eu tenho que terminar de uma forma triunfal. Então, pra mim, a comédia ela tem essa coisa de quando mudou pra mim muito quando eu aprendi a escrever. Então eu consegui unir o que eu fazia
com o que eu pensava. Você fazia que é talvez um pouco mais intuitivo, um pouco mais abstrato. Quando você começou a escrever, quando você foi virando roteirista, você começou, de fato, a estruturar a comédia na sua cabeça, né? É muito louco, né? Porque aí você passa a pensar. Você passa a pensar, porque tem gente que de fato é engraçada. De fato se comunica bem. Mas quando você começa a escrever, criança... Começa a deixar no papel. Porque assim, eu acabei de escrever uma série agora. A gente escreveu a série durante um ano. Então primeiro você tem que achar o processo da escrita, depois você começa a escrever. E aí, a voz... Para você pegar a voz, para você pegar... Enfim, você escreveu a história. O que vai acontecer depois disso, aí já não é mais você já manda para a equipe lá, enfim, produzir. Só que assim... O barato da mecânica da escrita é muito interessante. Porque o que a gente vê, pronto, o que a gente manda, cara, a gente, assim, basicamente o que a plateia vê é uma coisa. Agora, o teu processo de escrita, de se preparar para poder falar em público, ou, enfim, o que você quiser, para escrever uma piada, por exemplo, para escrever uma piada, antes era isso, eu fazia piada. Agora, eu penso na piada, eu escrevo a piada, eu corrijo a piada, e eu tenho o melhor da piada. Uma piada é algo a ser lapidado, né? A piada não é algo bruto. Isso é uma coisa importante que eu queria perguntar. A piada, ela nasce do nada, muitas nascem, como é que é? Ou você fica no processo de ficar achando ela? Como é que acontece? Cara, o mundo é uma piada. Cara, é isso. Então tem um quê de observação no meio. Então, assim, comediante, humorista, né? A gente não vai fazer a distinção desse vídeo, desses termos, né? Mas esse profissional, ele tem um olhar diferenciado para o mundo. Ele está sempre atento ao que está rolando. Ele vê situações engraçadas em todo mundo. O que ele quer fazer, comediante? Você sabe? Eu não tenho ideia do que é comediante. Ele quer fazer piada, cara. Só isso. O mundo tá rodando aí, Deus inventou o mundo. Aí é uma piada, né? É uma coisa mais. É um mundo que tá acabando aí, né? Então tu vê um projeto não deu certo. Deu certo. Então, assim, o comediante só quer fazer rir, assim, o comediante mesmo, cara, e fazer rir é muito gostoso. Mas é difícil, dizem que é difícil, né? Cara, não é difícil. Não é difícil. Não é difícil, cara. Eu acho que todo mundo é engraçado. Em alguma medida? Todo mundo mesmo. Todo mundo. Não. Usa um pouco de exagero, mas muita gente é sem graça. Muita. Tem muito comediante sem graça aí. Denúncia a parte do... Muito comediante sem graça que a gente não consegue. É muito doido, né? Porque a comédia também tem isso, né? Eu queria agora, só para poder você também dar um papo pra gente, falar assim, o que você mais gosta de assistir dentro desse universo de comédia? Cara, que eu mais gosto de assistir, desde que eu entendi, de tudo que eu mais gosto de assistir, eu vou pensar, cara, é que tem uma coisa que eu gosto de assistir que não é uma coisa, é uma pessoa. Cara, que é o Dave Chappelle. Dave Chappelle é o comediante nosso. Cara, eu sou completamente apaixonado e fã do Dave Chappelle, cara. Ele é um querido. Cara, não só eu acho que o Dave Chappelle pra mim é... Mas então, assim, falando sobre essa comunicação que você está falando e essa comunicação com o Dave Chappelle, você tem alguma... Você destacaria como algo marcante na comunicação dele? É isso, cara. O Dave Chappelle, cara, ele criou, cara, uma parada, assim, que é isso. Pra mim, ele é o maior comediante da história, sei lá, pra mim. E ele criou essa parada da comunicação. Ele criou um programa, enfim... Ele através do humor, ele conseguiu... cara, um cara de comédia, um cara de comédia stand-up, um cara de comédia stand-up, um cara que, tipo, revolucionou ali o segmento de uma forma de fazer sketches. Então, assim, o Dave Chappelle é um cara que ele foi pensando como seria, não só ele como comediante, mas ele como pessoa. Então, ele desenhou, é muito desenhada. Se parar pra ver a história do Dave Chappelle, a volta dele pra Netflix, é um cara que deixou de ganhar 50 milhões. Então, assim, é um cara que trabalha muito a comunicação. O Dave Chappelle é a tua referência principal de humor. É muito doido, né? Porque assim, as minhas maiores referências de humor, as minhas duas maiores referências de humor os Trapalhões, o Sum e o Dave Chappelle. Então, assim, são duas gerações, dois momentos da comédia completa. Dois estilos, né? Dois estilos completamente diferentes, assim, pra mim, de comédia brasileira, assim, de ver e falar, cara, eu quero ser comediante, foram os Trapalhões. Sim. E
É isso, cara. A comédia ela tem um rolê muito interessante, o tesão. A comédia ela tem uma parada muito sensual, do tesão de fazer rir é gostoso. Então, você que está aqui ouvindo sobre comédia, você saiba que comediantes, cara, as pessoas se interessam muito por eles. As pessoas vão lá nos comediantes, o comediante conta uma piada. Mas todos os comediantes, cara, os os comediantes engraçados, eles contam uma piada e depois a pessoa quer beijar na boca dele. Isso é muita verdade. Isso é uma coisa que eu tem isso mesmo? Cara, eu já vi. Não, cara, gente, comediante em geral, pega muita gente, cara. Mas vem cá, como é que é essa o comediante não, né? Que o riso de forma o palco, assim, esse lugar sedutor. Cara, porque é gostoso, cara. É muito bom. Não é assim? Você imagina assim. Imagina, fala. Imagina, tu tá passando assim, aí a pessoa te olha, aí tu olha pra ela de novo. Aí tu fala assim, olha, você é muito bonita. Cara, ele fala assim, obrigado. Entendeu? O comediante vai falar assim, ele vai no tom. E aí ela vai desmaiar. Não! Aí vem a arte da comédia. Não, tô brincando, cara. Pô, aí você quebra o clima. Por exemplo, eu conto uma piada no meio da comunidade negra, que é a minha piada de abertura de quando eu conheço alguém. A mulher negra encontra a mulher negra e fala. E aí, morena, ela sempre vai falar. Morena não, eu sou negra. Sempre vai falar. Não é uma coisa que funciona porque retruca, né? Você vai no lugar. A comédia, cara, a comédia ela provoca, a comédia ela causa, a comédia ela desestabiliza. Então a pessoa estabilizada, depois ela vê que o ambiente não é. A comédia cara, eu não sei. Ela desarma uma pessoa. Desarma. Ela espera uma coisa. Causa uma suspensão. Causa uma suspensão. Porque assim, um cara que tipo, vai conhecer qualquer pessoa, ele vai falar o quê? E aí, cara, boa tarde, mano. Falei, tá fazendo o que aqui? O comediante, a ideia da comédia destaca ali, é tirar do lugar. Sim. E depois que você tira do lugar, cara, filho, aí vai pro abraço. Vai funcionar, agora são suas últimas considerações pra gente. Vou indicar o livro do Márcio Libar, Mestre em Palhaçaria, A Nobre Arte do Palhaço, um dos livros mais legais. Produzido aqui no Brasil, hein? Escrito no Brasil. Um brasileiro. Que por exemplo, eu vou indicar livros de fora. Eu vou indicar livros de fora, mas desde pelo menos chegar. E é isso, galera. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo, vendo e assistindo Original Comédia. Valeu, galera.